Aí eu percebi que eu tava nessa do audiovisual, e aí logo que eu voltei pro Brasil, eu comecei a fazer um monte de coisa, tipo... Aprendi... Quando eu fui pra lá, eu já sabia mexer um pouquinho no Photoshop, porque eu fazia mod de jogo de tiro. Tipo, eu aprendi na internet, eu jogava uns joguinhos de tiro e aprendi lá como... Porra, eu queria comprar uma skin, eu não tinha dinheiro, eu baixava os arquivos dos jogos, alterava no Photoshop, Criava fazia a minha própria skin e foda-se. Sabe? Aí, quando eu fui pra lá, eu já tinha um pouco dessa noção. Quando eu voltei pra cá, eu comecei a fazer mais, tipo, uma edição criativa, assim. Eu lembro que tinha um site que chamava Widologos, algo assim, que era uma parada totalmente errada. Eles botavam um monte de designer, assim, eu sou um cara que tem uma empresa, eu quero chegar, eu chegava nesse site e falava, ó, vou abrir uma empresa vou fazer um pet shop mobile, assim, que é uma van que vai buscar as pessoas. Então eu quero um logo para esse pet shop, quero uma identidade visual para isso. E aí eu comecei a ir para esses lados, assim, eu falei, Ele opa. fazer um cachorro de rodinhas. Então, isso que eu usei um exemplo real, que eu realmente fiz uma vanzinha, assim, depois o cara até mandou uma foto lá, e ficou uma merda, assim, tipo, hoje eu reconheço que ficou uma merda, mas pra época, pô, pagavam, assim, 100, 200 contos, sabe? Sim. Tipo, eu sei que, hoje eu vejo que não é certo isso, tipo, no mundo ideal não é certo, mas, pô, existe porque tem gente que precisa, tem gente que não vai conseguir pagar caro pra caralho Exatamente. numa identidade visual. Faz que um eles de falam... qualidade inferior e beleza. É Pelo que menos eles aquele falam... cara tem o começo dele também, Eles né? falam por questão de ética, eu acho que é tipo, um monte de gente trabalha, porque eu falo ali que eu tenho esse negócio, você faz um, manda, você faz um, manda, ele faz um, manda. E aí, no fim, eu escolho qual eu quero. Ou seja, eu vou escolher o seu e não vou pagar nada pra eles trabalharam à toa. Então, eticamente falando, tem um problema, de fato. Mas só existe... Cobrar mais baixo que os outros designers também exato. muda o preço do mercado e Também e tal. Mas só existe por causa da necessidade. O ideal é que ninguém precisasse, mas como precisa, a verdade é igual pirataria. E também porque se você for levar isso, transformar isso no jeito certo, só uma pessoa ganha e trabalha, mas também ela trabalha 5 vezes. Ela vai fazer 5 desenhos Pois é. pro cara também escolher um só. Então, Aí é foda. E também o cara que Não, decidiu contratar esse serviço, né? Ninguém obrigou ninguém. Eu não sou contra mais, não. Já teve uma época que eu fui mais contra, porque me botaram na minha cabeça também que eticamente, blá, 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 assim. Até uma parte da vida que você passa a ser mais bem progressista, assim, né? Bem, tipo, quero consertar o mundo. Porque daí casa com tudo isso que eu tava falando, assim, de, os caras ficavam... Lá em Portugal eu tive problema claramente de racismo. No Brasil aqui, claramente problemas de homofobia. Sabe, tipo, várias... mas tem uma outra coisa também, que é você ser cobrado pela sua sexualidade antes de estar pronto pra falar sobre ela. Sim. Independentemente de qual ela fosse. Sim, você podia até ser. E aí Exato. vai cair numa pauta que é quase que antiprogressista, que é não querer falar sobre sexualidade com crianças. Pois é. Não, Então aí a gente fica pipocando exato, assim, ó. um Tá, monte mas de... isso agora é o quê? O que é isso que eu tô pensando agora? Mas, essa minha opinião encaixa em qual? Que foda-se as caixas, né? É. Tipo, que tinha que ser assim, mas é real que não, infelizmente, Você ainda viu, hoje não é. só falando desse assunto, você viu o lance filho, eu não sei. Eu tô falando isso agora porque eu de fato não sei nesse momento como ela quer ser chamada ou chamado. Que oscilou, você viu isso? Da Angelina Jolie, não? Você viu? Que era... Vi. É o menino? É isso? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei de verdade, eu não tô brincando, assim. Mas era, por exemplo, uma menina que quis ser menino e aí começou a se vestir como trans, tal. E começou lá. Só que daí passou, sei lá, 3, 4 anos, ela falou, não quero mais. Sou menina. E voltou. E aí a galera tava questionando assim, tá, e se numa dessa, porque é uma idade de dúvida sobre tudo, né? E ela pode só ser bi. E ela podia estar nessa dúvida porque, de repente, ela não tinha entendido direito. Só que se numa atitude dessa, se vai pra criança lá de 12, 13 anos, e se submete a uma cirurgia, submete a uma mudança de documento, uma coisa tão precoce, é um problema muito maior depois, né? Então é o que você falou. Não é que eu não tava pensando em menina, eu não tava pensando em nada. Só me deixa crescer, a hora que chegar a hora eu decido o que eu quero e o que eu não quero, né? Só não... Só a parte do bi, ela até poderia ser, mesmo ela sendo trans, é que a parte do gênero, ela não conflita com a sexualidade. Sim. Não só pra te dar esse... O que eu digo assim, de repente ela tava se sentindo...
Ah, não, eu sou... Sim. Ela queria ser menino porque ela tava sentindo, não, então eu sou menina. Mas de Sim, repente se nem era essa identifica que... mais com coisas Não, ela podia do ser gênero só uma masculino. menina que não tem vaidade, que não se liga pra roupa, Sim. por exemplo. Ou que gosta de cabelo curto, e, né? E aí de repente aquilo fica Porque conflitante. uma criança não pensa ainda sexualmente sobre Exato. outra criança, né? Exato. Então ela, de repente, essa coisa dela de... Ah, então eu tô gostando mais de jogar bola. Então, necessariamente, eu... Aí ela começa a se identificar assim e ela ainda não tem a maturidade de falar, não, eu sou só uma menina Uhum. que gosta de meninas e que gosta de jogar bola. Isso é só De repente, ela não... Que poderia ser, mas é que fica uma loucura e a minha preocupação é só assim, tomar essa decisão de maneira tão definitiva com alguém tão jovem, eu acho sabe? que o negócio é entender que é, tipo, vão ser pequenas... Porque, por exemplo, ó, pra mim teve algumas experiências que marcaram. Imagina, pra cada um tem uma experiência de um tipo, assim, sabe? Talvez aí que entra, seja bom o papo de educação sexual mesmo, porque aí a gente padroniza o tipo de primeira experiência no momento certo, e aí... Não precoce não precoce, e aí não tardio. a partir daí... Cada um segue Cada um um floresce rumo. do jeito que for, mas, É. tipo, não deixar ser traumático, assim, porque eu aposto que tem um monte de gente que, por exemplo, hoje eu sou heterossexual e eu tenho segurança disso, mas se for umas pessoas que, por exemplo, um cara que ele é gay e ele ouve isso daí, por exemplo, uma zoação, assim, que foi, digamos que a zoação que eu recebi naquela época fizessem agora, pode ser que abale de verdade o cara Ser e ele nunca inibido. mais... ele é Claro. inibido pra sempre. E, de repente, Pra o sempre. lugar onde ele vai viver, vai crescer, porque você, depois de tudo isso, ainda foi para uma capital. Veio para São Paulo. E ainda que você tivesse decidido, ainda que tardiamente, que era o que você queria, que era a tua verdade escondida, você ainda teria tido liberdade para isso. Tem gente que vive a vida toda em lugares onde ela não consegue. Uhum. Que se ela assumir... Eu até falei isso outro dia. Às vezes é um dentista que, se ele assumir, ele vai parar de ter cliente na cidade dele. Pois é. E tem uns caras que realmente tipo, o cara, eu sou o hétero, mas totalmente inseguro, assim, o cara que... E aí ele passa a ser um reprodutor de merda. Que ele começa, aquela sensação de merda que ele teve, ele começa a reproduzindo pra outras pessoas sem nem perceber, por causa de uma experiênciazinha de bosta aqui, Sim. sabe? Então, é foda mesmo. E o caso da filho da Angelina Jolie é, tipo, um que a gente teve, que teve conhecimento, mas imagina o Sim. tanto Porque que a não mídia tá fica rolando em cima agora. também. Pois é. E Fica fica em cima. cobrando. E aí, qual é teu nome? E aí, e aí, não sei o quê. E a criança... Cara, Deve não dar um sei. nó. E, Nossa ainda, Senhora. e os pais também devem se sentir numa pressão, tipo assim, tá bom, meu filho ou minha filha, meu filho tá falando isso aqui pra mim que, mãe, mas eu não sou menina, mãe, mas eu acho que eu sou menino. O que eu vou falar? Você é sim? Vou impor uma coisa? E agora tá na época que a Ou gente... vou deixar tá a tentando criança se vestir como ela quiser, quer cortar o cabelo, corta, quer ser chamado de outro nome, chama e depois a gente vai conversando quando crescer e a gente vê se realmente é. Que aí, nesse caso, ainda tem o pior ainda, que é a cobrança da mídia, Da mídia, falando, Né? Ó lá. Falando assim. que ela podia ser só uma adolescente em dúvida. Sim. E aí, tipo, Né? daí querem politizar o negócio. Olha lá, isso daí, ó, tá vendo? Ó, se arrependeu, ixi, isso daí vai acontecer pra caralho agora, ixi, ó, então é errado. Então não deixa a criança... Não deixa a criança ter qualquer papo pra esse lado. Só que tem crianças que realmente falam... Exato. Tipo, pai, eu não sou isso que vocês acham que eu sou. Tipo, eu não sou. Sei E lá, tem muita- Melanie. Não, meu nome não é Melanie. Eu não gosto de ser chamada de Melanie. Sim. Sabe? Esse corpo aqui não me pertence, não me identifico com esse corpo. Já Tem aconteceu crianças na que escola nascem assim. Com certeza. de professora que trabalhava comigo de chamar a mãe pra conversar. Porque o menino já apresentava o comportamento totalmente diferente, assim, dos outros meninos. Ele não queria estar perto, ele não queria conviver com os outros meninos, ele queria brincar com as meninas, ele queria ficar ali. E a professora sentia que tinha essa cobrança muito grande em casa. Sabe? E aí, um dia, a professora chamou a mãe para conversar, falando, mãe, olha, ele gosta, na hora da educação física, ele gosta de ficar sentado com as meninas. Ele gosta de ficar lá penteando o cabelo das meninas. Tem que ter um olhar mais atento, mais delicado. Não cobre tanto dele de que ele esteja jogando a bola porque ele não quer estar e tal. A mãe saiu de lá xingando
até quem não era professora, Imagina, entendeu? cara. Então, Enlouquecida, assim, Tem muitos pais como sem não, noção não, mesmo. ele vai jogar bola, pode botar ele pra jogar bola sim, que ele tem que jogar bola, e às vezes não Porque é uma eu vi- criança nem trans, essa pessoa, esse menino ele pode ser gay, ele pode ser bi, ou ele pode ser Ele pode só ser hétero, cabeleireiro! ele pode ser hétero Entendeu? e não gostar de brincadeiras de esporte, sabe? E É. as únicas outras crianças que não estão jogando são São as meninas. meninas. Com isso, por uma coincidência, e não por uma, Sim, por uma identificação, Exato. né? Ah, não tem nada a ver, né? muito a pressão foda vem isso. muito dos pais. É foda. É E tipo... de pais pra adulto pra outro adulto. Tipo, ó lá seu filho. Exato. É, Eu total. nunca vou Entendeu? esquecer que uma vez eu coloquei uma... Tipo, era uma pulseira de pulso, só que eu lembro que eu coloquei no pé, assim. E aí eu coloquei... Tornozeleira. Era uma... Isso, exato. Mas era Uma uma pulseira pulseira... de pé. Mas, não, era uma pulseira que eu Ah, usei tá. no pé, porque a minha meia tava larga. Eu jogava bola, daí eu tava com a meia larga. Eu pus em volta pra segurar. Só isso. Só isso. E aí eu fui, joguei bola, saí. A gente tava num churrasco com um amigo do meu pai, assim. E aí eu tirei o tênis, tirei a chuteira e eu lembro que eu tirei a meia e ficou essa tornozeleira. E aí eu lembro do cara falando assim, ia lá, Maurinho, vai deixar? Vou usar um negócio desse aí? Tipo, falando pro meu pai assim, vai deixar eu usar uma tornozeleira? Como, tipo, já com um preconceito absurdo, assim, botando um negócio, ó, Sim. usar tornozeleira? E seu pai? Viadão. Meu pai, né, nessa época, meu pai dava umas vaciladas. Porque meu pai entrava na onda, assim, sabe? Tipo, eu acho que meu pai me via, talvez, como de boa, assim, e falava, vou dar umas zoadas aqui também, assim. E várias vezes, por exemplo, uma vez que eu acho que eu fico indignado que meu pai não fez nada, Copa de 2002, tava com 5 anos de idade. Tava assistindo o Ronaldo, que tava aí esses dias. E aí, tinha o goleiro Doni, que ele fez luzes no cabelo. E aí eu lembro que eu jogava com ele no videogame, porque ele jogava no Play 1, eu acho, e o cabelinho era preto, daí eu lembro que o cabelinho ficou preto e amarelo na TV. Daí eu falei, nossa, olha o Doni, que bonito. E aí meu tio, pau, deu um tapão assim, ó, na minha cara, e eu virei, assim, com tudo, assim, falei, caralho, que porra é essa? Desde quando o homem acha outro homem bonito? E, tipo, eu lembro que eu olhei pro meu pai e meu pai não fez nada. Não fez nada. Ele só foi isento naquele momento ali. E eu lembro que isso, tipo, hoje eu vejo isso e eu falo, Te porra, marcou demais. Né? puta vacilo do caralho. Se Sim. qualquer um faz qualquer coisa do tipo com meu filho, eu morro de porrada ali. Eu não, tipo, não conscientemente, mas como que meu pai ficou quieto naquele momento, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me incomoda, assim, sabe? Tipo, Ele porra. talvez também não tenha sabido como agir. Claro, Com o irmão, entendeu? exatamente. Exatamente. Hoje em dia eu entendo totalmente toda vez que ele não soube agir, porque não era na maldade, vou deixar porque eu acho Porque que eu merece, eu concordo. concordo. Eu sei que nunca foi isso, sabe? Pra mim é bem claro Sim, isso, mas mas... pra evitar outra confusão. Mas eu não seria assim, Então. definitivamente, porque mesmo que eu não fosse lidar, assim, é uma das coisas que eu sei que incomodam, ali, tipo, tá ali presente. Eu sei que tem esse sentimento ali de eu não deixaria acontecer uma brecha dessa, porque claramente, por mais que eu não entenda exatamente as consequências que aquilo vão trazer, claramente coisa boa não vai ser. Sim. Porque, tipo, não tem como ser uma... Eu tenho isso muito marcado também, porque eu vivi situações muito parecidas. Eu sempre gostei de jogar futebol. Então, eu jogava muito e as meninas da minha sala não gostavam de jogar. Então, eu jogava com os meninos e aí, consequentemente, no futebol você acaba fazendo amizade. Eu andava mais com os meninos porque eu me identificava mais com as brincadeiras deles e tal. Sempre andava com o cabelo presinho, assim, que eu gostava. Como eu ia correr e jogar bola, gostava de andar com o cabelo bem presinho, certinho. E a minha família amava que eu jogasse bola. Tipo, eles apoiavam super, mesmo que fosse com os meninos. Isso na minha primeira infância e tal. No começo da minha infância, né? E aí, beleza, foram passando os anos e eu continuava andando no recreio com os meninos, porque as meninas não se identificavam com as brincadeiras que eu queria brincar, entendeu? E aí, beleza, tudo certo. Aí começou um burburinho dos pais, falando pra minha mãe, por que sua filha só anda com menino e tal. Aí teve uma situação em específico, como eu gostava de usar o cabelo bem presinho de gel, uma vez eu dormi na casa da minha tia, e ela não sabia prender o cabelo do jeito que minha mãe fazia. Tipo, eu gostava de colocar aquelas presilhinhas e tal. E aí ela só não tava conseguindo. E meu cabelo era muito armado, doía muito pra pentear. Eu falei, quer saber? Tava frio naquele dia. Falei, quer saber? Eu vou só pôr uma touca, porque eu ia pra casa.
Aí botei a touca, eu era criança. Botei a touca só pra o cabelo não ficar assim, sabe? E fui jogar bola quando eu cheguei lá na minha casa. E aí começaram os rumores, assim. Essa é uma menina ou um menino? Sabe? E eu, assim, não, gente, é só que meu cabelo tá assim. E minha tia não soube pentear, então eu coloquei a touca. Mas esse negócio de ser uma menina ou um menino abala, né, quando a gente é criança. Cara, eu ficava, por que vocês estão falando sobre isso? Eu só quero brincar. Beleza. E aí minha família começou a ficar abalada. Porque aí eles começaram a... Será? Eu lembro que me levaram no psicólogo pra ver isso. Entendeu? No psicólogo. E o psicólogo, eu lembro dessa sensação do psicólogo dar uma lição de moral, tipo, vocês estão loucos. Isso não é assunto de psicólogo, sabe? Não dá pra trazer ela aqui pra consertar, não tem nada a ver isso. E eu entendo que na cabeça deles, eles acharam que fosse uma coisa, meu Deus, será que dá pra conversar com ela pra ela ser uma menina normal, padrão? Mas, enfim, eu lembro dessa situação. Sim, eu lembro. E aí, depois, só completando aqui a minha história, desculpa aí cortar o seu episódio, na adolescência eu me identificava mais para conversar com as meninas. Então, eu comecei a andar mais com meninas. Na faculdade, tive mais amigas meninas. Então, depois foi mudando isso, porque aí os interesses mudam, o grupo muda também. E não tinha nada a ver com transexualidade ou com sexualidade. Nada a ver. Nada a ver. Eu sei, por exemplo, nessas viagens de jogar bola, que é tipo, eu tava lá em Siqueira, daí era interior, a gente ia jogar, sei lá, no Catiguá, uma cidade próxima lá. Nessa época eu tinha o cabelo comprido, assim, tipo, não comprido, mas era o Messi. Imagina o Messi no começo, na época. Era, tipo, até era isso meio que inspiração, digamos assim. E aí... Eu lembro que uma vez eu tava no ônibus, assim, descendo, e aí chegou o ônibus de Siqueira, né? Aí uns caras lá olharam pra dentro assim, ih, tem uma menina lá! E aí saíram pra frente. E aí quando eu desci, era eu, e aí, tipo, zoação pra caralho. E aí eu lembro que me incomodou pra caralho isso, assim, de tipo, falei, caralho, vou rapar esse cabelo, foda-se, sabe? Tipo, vou me livrar desse sentimento de bosta, assim, que é um sentimento de bosta que vem, né? Que você não tem segurança ainda ali, você tá constantemente com medo de ser julgado e não era nem o fato de falar, é menina, é viado, eles podiam falar o que fosse, mas era o sentimento de ser taxado de uma coisa que nem conversaram com você pra saber. Não é uma coisa nem que passava na sua cabeça e que você nem queria discutir sobre aquilo. E mais pra frente te foi imposto isso do nada. Pois é, não, e isso foi tipo em uma época da minha vida, daí mais pra frente teve de novo. Que coisa, foi na época que eu tava jogando, eu jogava bola. Esse aqui é o que eu mais falei. Eu acho Estamos em looping, né? Mas pra você ver que as histórias se repetem. Tento lembrar de como era e era isso. Começava com... Estava eu jogando bola. Dizia eu que a aritmética era você com... Então, estava eu jogando bola. Jogando bola na rua. Em Portugal, jogando bola. Pois é. Aí eu comecei a jogar em PC. Tipo, jogar uns joguinhos online. Tinha um que chamava Neopets. Lembro. Sabe? Neopets, na minha escola, era coisa de menina. Pra caralho, não sei porquê, era coisa de menina. Foi taxado, assim, eram as meninas que jogavam, sabe? Era tipo, moleque não jogava, moleque tava jogando. Tinha menino na minha escola que jogava. Então, eu tinha uns amigos de Neopets que eram outros meninos, tipo, amigos que não era da escola, não era do círculo social da escola. E aí, de novo, aí eu comecei a jogar Neopets, quem jogava eram as meninas. Aí eu começava, tipo, ia no intervalo e como eu falei, eu viciava. E aí eu viciei em Neopets, de repente tava no intervalo, queria conversar de Neopets, foda-se, sabe? E aí, quem que eu conversava? Com as meninas. Ah, tá passando o intervalo com as meninas. Nossa, tá era uma coisa isso, Nossa senhora, o tempo todo. Eu acho que, tipo, eu fui forçado a aceitar, a olhar pra minha sexualidade como o que eu gosto, sabe? O que me interessa e tal. Muito mais cedo. E, tipo, hoje eu vejo que é facinho. Tipo, eu dei sorte de não ter deixado isso me tiltar. Porque hoje eu consigo falar abertamente sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema sexual, qualquer coisa. Porque eu tenho... Tipo, eu não sou o cara que diz assim... tipo, eu gosto de zoar com uma parada que eu sempre gosto de ver que deixam uns desconcertados. Os caras falam, já deu o cu? Não, pô, tô guardando pra mais velho. Mais velho eu vou ter gastado pra caralho a rola. Daí eu vou e exploro outros lados. E ficam, tipo...
Tem Nossa. gente que fica, meu Deus do céu, como assim? Tá ligado? Como assim? Tá Eu falando tenho que ter alguma novidade quando chegar nos 40. Não, exato, eu meto, pô, vai chegar um momento que... novos mundos. pô, e daí, tá ligado? E aí, eu lembro que se portar desse jeito era meio chocante, assim, pra uma galera.